Uma vez mais com alegria, satisfação, prazer, saúdo os irmãos, com a graça de Jesus Cristo, com a paz de Deus, com a força do Espírito Santo. Desejo que tenhamos um culto em que nós cresçamos, porque aprendemos mais da palavra de Deus, aprendemos mais com a palavra de Deus. Somos homens e mulheres de idades variadas, privilegiados, porque podemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus, para cantar a palavra de Deus, para orar ao nosso Deus. E eu lia recentemente na faixa de Gaza um livreiro que vendia principalmente Bíblias, foi sequestrado por um grupo e morto. Chamou minha atenção o fato de ele não poder ser velado na sua igreja. Teve que ser velado numa igreja ortodoxa. E por que não foi velado na sua igreja? Porque a sua igreja não tinha templo. Ele era batista. Aquilo me tocou muito, evidentemente. Uma notícia como tantas outras que a gente lê e já está tão acostumada a ver ali a violência, mas me tocaram esses dois detalhes. Ele era batista, como nós somos, ou a maioria de nós aqui o é. Segundo, ao não poder ser velado na sua própria igreja, me trouxe à memória o Brasil imperial, quando também os evangélicos não podiam ser enterrados nos cemitérios. Por essa razão surgiram cemitérios chamados dos ingleses ou dos americanos, que eram evangélicos. Bem como os hospitais, aprendi isso essa semana, no aniversário de 120 anos do Hospital Evangélico, também não podiam ser atendidos nos hospitais das ordens ou das santas casas. Por isso surgiram os hospitais evangélicos ao redor do país. Decorridos tanto tempo em que não temos mais isso, nem sequer perto do Brasil, ainda há países em que isto ainda é uma realidade. Por isso eu disse que nós somos privilegiados. Podemos cantar à altura que nós quisermos, desde que não incomode a lei do silêncio. Podemos carregar quantas Bíblias quisermos. Até podemos esquecer na igreja a nossa Bíblia e ter outra em casa. Eu acho que todos aqui têm mais de uma versão na sua casa. É um privilégio que nós temos. E devemos usar esse privilégio com alegria e com responsabilidade. Quero chamar a atenção dos irmãos para algumas atividades. A próxima, começando domingo que vem, é este fórum de debates. Pensamos, irmãos, em temas relevantes para a Tijuca. Não faremos cultos, faremos debates. E o nosso objetivo é que aqui venham os tijucanos. Por isso, você é convidado a convidar, a colocar cartazes no seu prédio, a levar convites. Tijucanos, copacabanenses, fluminenses, botafoguenses e outras áreas do país. Do Rio de Janeiro, é claro. No dia 21, a psicóloga Cleusa Gonçalves vai falar sobre o sofrimento humano. É a nossa pergunta, né? Por quê? Será que temos mesmo que sofrer? Não tem outro jeito? Na segunda-feira à noite, sempre às 7h30, o Dr. Nelson Melo, que é fisiologista, pesquisador de ciências de doenças senis e degenerativas, vai falar sobre Alzheimer. Um tema que os irmãos sabem
tem afetado demais as nossas famílias. Na terça, dia 23, o Dr. Sérgio Furrer, que é endocrinologista, vai falar sobre distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, obesidade e outros aspectos ligados ao alimento. E na quarta-feira, o Dr. Edson Lanes, aqui de nossa igreja, psiquiatra e psicanalista, vai falar sobre o comportamento violento. Será que somos realmente todos violentos, não tem outro jeito? Então são temas que esperamos que os irmãos venham, segunda, terça, domingo, segunda, terça e quarta. É uma oportunidade sem par de trazer pessoas para discutir temas dos seus interesses, porque esses assuntos afetam, sem dúvida, as suas famílias. O outro próximo evento é o nosso culto de ações de graças, dia 31, que vai ter duas partes. A segunda parte é o jantar. Para o jantar, você precisa de um ingresso, que você troca mediante a doação de pelo menos 5 quilos de alimento não perecível, quilos que serão entregues aos projetos que a igreja apoia. É a sua forma de se inscrever. Para quem tem dificuldade de fazer essa compra, nós podemos comprar para você. Então você vai trazer R$10. Isso é antes do evento. Hoje mesmo, então, procure se inscrever. A primeira parte é livre, é gratuita, é pública. Vai ser um culto de ações de graças, em que será pregador o pastor Manuel Xavier dos Santos Filho. Quarta-feira, 31 de outubro. Deus faz coisas que a gente não consegue imaginar. Então, é assim que vai ser. Amém, né? Certo. Então, os irmãos também devem logo procurar fazer a sua inscrição para o retiro da igreja, em que o preletor será o pastor Xavier. São motivos, então, que nós temos para participar ativa, efetivamente, da vida da igreja. Eu destaquei apenas esses, os demais irmãos podem folhear no boletim e ali, então, se informar e, a partir daí, então, participar. Quero perguntar se há entre nós alguém que completou anos de nascimento, casamento, batismo ou outro motivo central na sua vida, a que vem aqui para que nós agradeçamos a Deus por isso que Ele fez com você. Alguém assim? Irmã Rosângela Cici, mais alguém? Parabéns. Irmã Irmeliana. Há mais alguém? Irmã Elza. Quero pedir para que fique em pé. Você que está conosco pela primeira vez, ou segunda, ou terceira vez, ou depois de muito tempo ausente, volta a estar conosco, com o pastor Wilson Noro, da primeira de Maringá. Obrigado, pastor, por sua presença. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado aos irmãos todos que estão conosco, ali também, aqui. Escolheram uma boa igreja para vir desse domingo. Parabéns para vocês. Espero que, estando aqui no Rio, se daqui não são, possam voltar e estarem conosco outras vezes. Leve o pastor Wilson, a primeira de Maringá, o nosso abraço, né? Eu sou próximo de Maringá, sou de Cianorte, eu fui durante um bom tempo, então conheço bem aquela área vermelha que é o solo maringaense. Quero convidar o irmão Alzemiro da Silva também, para que venha aqui à frente nesse instante. O irmão Alzemiro foi membro de nossa igreja, mudou-se para Trajano de Moraes, mas retornou ao Rio de Janeiro para fins de trabalho. Ele trabalha no Seminário do Sul, então quer pedir outra vez a sua carta. Ele é membro da Igreja Batista de Cedolândia, em Trajano de Moraes, no interior do nosso estado. Aqui está então o irmão
para ser aceito outra vez como membro de nossa igreja. Os que são favoráveis a que recebamos o irmão Alzemiro, levante o seu braço. Então. Os que são contrários, levante o seu braço também. Ninguém é contra. Por que será, hein? Deus abençoe aqui conosco. Então, vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento e oferecer a Ele esse nosso culto. Vou pedir ao irmão Renato que venha aqui orar. Aproveita, já ora em gratidão pela sua esposa e pelos demais aniversariantes e ofereça o nosso culto ao nosso Deus. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te dar graças, Pai. Ter entendimento daquilo que tu queres para a vida de cada um. Abra, Pai, cada vez mais o seu conhecimento, Pai. Que a tua graça abunde sobre a vida de cada um, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por este momento, pela reunião da tua noiva, Senhor. Senhor, te engrandecemos e queremos que esse culto seja especial para ti, Senhor. Nossos corações, Pai. Toque corações que precisam. Pai. Abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Que eles aprendam a contar o tempo diante de ti, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Todos podem se assentar. Eu quero dar uma outra palavra agora à igreja, para a qual peço também dos irmãos a atenção. Os irmãos, membros da igreja, sabem que, mais recentemente, vimos enfrentando algumas dificuldades com o Colégio Batista no que toca aos relacionamentos vinculados ao estacionamento. Desde que a nossa igreja foi constituída e aqui estabelecida, ela usou as dependências do Colégio Batista para o estacionamento do seu carro. No entanto, em função de fatores alheios à nossa vontade, surgiram algumas dificuldades, especialmente após a venda de um lote, esse que é contíguo a esse edifício maior chamado Love, pelo qual nós entramos. Antes da abertura desta fresta ali, nós entrávamos sempre pela rua José Higino e atravessávamos o túnel e parávamos os carros aqui e em outras áreas onde isso era possível. Depois, então, de algumas conversas, é que foi aberta aquela entrada ali. Acontece que o Colégio Batista, autorizado pela proprietária legal, que é a Associação Evangélica Denominada Batista do Rio de Janeiro, a razão é muito simples. Quando as primeiras propriedades das igrejas batistas e das entidades batistas foram adquiridas, elas não eram pessoas jurídicas, portanto não podiam ser proprietárias. Então os batistas organizaram uma entidade chamada, essa que eu mencionei agora, esse nome tão longo, Associação Evangélica Denominada Batista do Rio de Janeiro, que era então a proprietária legal dos imóveis. A maioria deles foi sendo transferida para os proprietários legítimos e algumas não, em função de custos elevados de transferência. Com a decisão, então, do colégio em vender aquela parte, a nossa entrada pela Visconde de Cabo Frio, aqui ao lado, cessaria, porque o projeto incluía a derrubada daquele anexo e a construção de um prédio ali ao lado. Só que nesse ínterim, também a passagem pelo túnel foi fechada, porque o acesso passou a ser por lá. Com esse acesso pela Visconde de Cabo Frio cessando, nós ficaríamos sem acesso. Por essa razão, a igreja tomou algumas providências. Uma delas foi para chamar a atenção da Convenção Batista Carioca, depois de inúmeras reuniões, a igreja decidiu em assembleia suspender o envio do plano cooperativo para a parte da Convenção Carioca, mantendo a da Convenção Batista Brasileira. Na última quarta-feira, a Assembleia da Igreja decidiu
voltar a fazer esta remessa a partir do mês de janeiro. Foi uma decisão tranquila e em que nós demonstrávamos a nossa disposição, a nossa boa vontade, embora os problemas não tivessem sido ainda resolvidos. No entanto, isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, nós fomos informados que a empresa construtora imobiliária que deu um sinal e começou a executar o projeto para a edificação ali de um prédio de alguns andares, com alguns apartamentos sendo dados em troca ao colégio, ela entrou então com uma ação judicial contra a associação denominada e contra a igreja. A razão é a seguinte: quando o colégio junta deu o terreno em negócio e que a empresa construtora foi fazer os devidos processos junto aos cartórios, percebeu que aquele terreno estava gravado, isto é, há uma cláusula de segurança que a igreja fez sem saber do negócio. Isto é, nesse ínterim, como a igreja registrou a sua escritura como proprietária então desse imóvel aqui, que até então era da denominada, foi passado pelo nome da igreja, foi um processo que correu em paralelo. Nesse ínterim, a igreja fez a sua escritura e, com isso, aquele terreno, que era parte do mesmo terreno, ficou gravado. A igreja teria que retirar aquele gravame. Acontece que quem doou o terreno que foi a denominada, que colocou o gravame. Então, a igreja estava esperando que a denominada tirasse o gravame para concordar com ele, desde que garantidos os nossos direitos, uma vez que a igreja ficaria inviabilizada sem os acessos de estacionamento. Então, veio esta informação de que, então, há esse processo. Por que estou dizendo isso aos irmãos? Primeiro, para que ninguém fique sabendo por outra fonte que não a nossa fonte. Então, no primeiro culto já dei uma palavra. Quem deveria dar essa palavra é a diretoria da igreja, mas não houve tempo hábil para que isso pudesse ser acontecido, estou dando eu. Segundo, para informar que amanhã, então, segunda-feira à noite, a Comissão Jurídica da Igreja elegeu para tratar desses assuntos, e inclusive de assuntos como estes, vai se reunir. A igreja não cometeu nenhum tipo de delito, que jamais cometeria, apenas ela buscou salvaguardar os seus direitos. A igreja não entrou na justiça contra ninguém, contra nenhuma empresa, contra nenhuma entidade. Pelo contrário, ela está sendo colocada nesta condição e vai, evidentemente, fazer prevalecer o seu direito e o seu interesse, uma vez que ela não cometeu nenhum tipo de equívoco, deslize ou erro, e nem poderia, não é mérito algum não ter feito isso, não poderia, de modo algum. Então, eu estou dando essa informação aos irmãos, para que os irmãos orem, fiquem tranquilos, mas nós estamos diante desse fato, que poderá demandar mais ou demandar menos tempo, nós não sabemos quais vão ser as providências da denominada, que é a principal ré neste procedimento. Então, esta é a informação para os irmãos intercederem sobre esse assunto, para que ele tenha o melhor final possível. Diz a Bíblia que Deus faz com que todas as coisas, e todas, incluem até as ruins, venham a convergir para aqueles que amam a Deus. O culto todo, vamos dizer que nós amamos a Deus. Estamos nessa condição. Vamos pedir para que Deus reverta e transforme o mal em bem. Que, para tanto, Ele nos abençoe, nos capacite, nos dê discernimento, ao irmão Rui, o nosso presidente, à diretoria, ao conselho de advogados da igreja, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. De sabedoria também a denominada, pastor Sócrates Oliveira, presidente da convenção, pastor Oliveira, nesse momento novo, esperável, não de nossa parte, mas de parte de outros procedimentos que não foram adequados, e agora a empresa, então, construtora, busca aquilo que entende ser os seus direitos pela via judicial.
Então, eu trago essa informação. Peço desculpas aos irmãos que não são membros da igreja, que não estão entendendo nada, mas eu precisaria dar essa informação, que depois vai ser colocado no boletim de uma maneira mais clara, mais técnica, e todos então poderão entender. Isto posto, então, não com agrado, mas com desagrado, mas tínhamos que fazê-lo, nós então vamos prosseguir com o nosso culto ao nosso Deus, com a nossa atenção voltada para aquilo que importa. Estamos aqui para dizer a Deus que nós o amamos e agradecemos pelo privilégio de tê-lo como ouvinte de nossa declaração. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Jesus.
porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Cantemos juntos, grande é o Senhor. Agradecemos as suas obras em nossas vidas, Senhor. Santo Deus, damos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, que só o Teu santo nome é devido, Senhor. E seja presente nesse culto, abençoando cada um que está aqui, que possamos, nesse culto, dar o nosso louvor, o mais profundo louvor, adoração, pois só o Senhor é merecedor, ó Pai. Vem receber esse culto como um cheiro suave até o seu santo trono dos céus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Participando do nosso culto hoje, nós temos um grupo da Maranata, aqui da rua Conde de Bonfim, Igreja Evangélica Missionária Maranata, e a irmã Dilma, cujo nome todo se encontra no nosso programa, vai cantar 3 vezes. A primeira vez, então, agora, com alegria, recebemos a todos os irmãos, a todos os instrumentistas, e esperamos que, assim como tenha sido o primeiro culto inspirador para nós, ou seja também a sua participação neste culto agora. Tenho andado extasiado, procurando entender como dentre tantos tu pudeste me escolher,
transportando-me das trevas, medo e pavor, para o reino do amado Filho teu Senhor. Tenho visto como chamas gente para te servir, com poder ungindo quantos se dispõem a ir. Eis-me agora a teu serviço, manda-me, Senhor. Seja longe, seja perto, eis-me a teu dispor. Levantando os meus olhos, me concedes ver terras brancas para ceifar. Ceifeiro eu quero ser, Senhor. Levantando os meus olhos, me concedes ver terras brancas para ceifar. Ceifeiro eu quero ser, Senhor. Tenho visto como fazes muito do que nada é, transformando em bênção os recursos pela fé. Meus bens hoje te consagro, usa-os, ó Deus, para alcançar por outros escolhidos teus. Levantando os meus olhos, me concedes ver terras brancas para ceifar. Ceifeiro eu quero ser, Senhor. Levantando os meus olhos, me concedes ver terras brancas para ceifar. Ceifeiro eu quero ser, Senhor. Levantando os meus olhos, me concedes ver terras brancas para ceifar. Ceifeiro eu quero ser, Senhor. Ceifeiro eu quero ser, Senhor. Quem tem o saudável hábito de ler o boletim, 100% dos irmãos, observam que na capa nós temos a lista dos missionários que nós apoiamos em oração e apoiamos financeiramente. Quero trazer duas informações aos irmãos então. A primeira, dizendo respeito ao pastor Geraldo, que está em São Gabriel da Cachoeira. Ele teve nessa semana um problema cardíaco, foi ao hospital, ficou internado, foi transferido então para Manaus, com grande dificuldade porque o espaço aéreo estava fechado, em função das visitas dos ministros Jobim e Dilma Rousseff àquela cidade limítrofe do nosso país. Em Manaus, então, ele foi atendido, mas precisa de fazer exames específicos, mas o hospital está em greve. Então a nossa igreja, graças ao apoio, à participação de cada irmão, vai custear essas despesas através do FAM, do Fundo de Ação Missionária, ele ali em Manaus. A Lília continua em São Gabriel da Cachoeira, está grávida de 4 meses, ficou com o Mateus lá. Então, Geraldo precisa de nossas orações. Amanhã vamos tomar algumas providências nesse sentido de ordem prática, mas cada irmão pode participar com a sua oração. A outra informação é que, se o irmão é atento, observou que Davi Mateus, que não estava na lista por engano de minha parte, agora está, já fizemos valer este fato, mas sumiu o nome.
Priscila. Ela não está na lista, porque ela está aqui presente. Vou chamá-la então que venha aqui agora. Ela encerrou o seu tempo, ela estava em Maceió, ou Maceió, como preferem alguns. É Maceió ou Mació? Maceió. Maceió. Mas como é que eles falam? Sei lá, faz Maceió. Maceió. Então, ela vai falar um pouquinho então sobre aquilo que ela fez lá no período em que ela esteve. Irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês bem rapidamente tudo que o Senhor fez nesse 1 ano que eu tive em Maceió. Eu estava lá trabalhando com os estudantes universitários, e especialmente na Universidade Federal de Alagoas. E a igreja foi minha grande apoiadora nesse tempo, e por isso eu estou voltando aqui para contar tudo que ele fez através das nossas vidas. Quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá em Maceió, eu estava meio tristinha, assim, de deixar a minha família, a primeira vez que eu morava longe dos meus pais, dos meus amigos. E Deus, na minha primeira noite lá, me confortou o coração com um versículo do Salmo 126, 2, né? Que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Mas, assim, apesar disso, apesar da palavra de Deus, eu fiquei muito surpresa em ver que tudo isso se concretizou e ainda muito mais do que eu podia imaginar. Porque Deus, ele é muito poderoso. E a gente viu Deus fazendo coisas muito grandiosas através da gente. Quando a gente chegou lá, nós éramos 4 meninas, todas estudantes universitárias que tinham se envolvido com o movimento Alfa e Ômega, que é esse movimento com o qual eu trabalho. E a gente queria compartilhar em Maceió tudo que a gente tinha vivido no nosso tempo de universitário aqui no Rio de Janeiro, ou no Pará, né? Cada pessoa era de um lugar. E a gente estava se sentindo meio assim, inapta para todo o serviço que a gente tinha que fazer. A gente estava indo depois de 2 equipes missionárias que tinham trabalhado lá. E essas equipes tinham fundado, digamos, tinham implantado as bases do nosso movimento estudantil, nosso movimento espiritual. E a gente se sentia meio, será que a gente vai conseguir fazer esse trabalho crescer a partir de tudo que as pessoas fizeram? Mas, ao mesmo tempo, a gente estava muito confiante que Deus era poderoso para fazer todas essas coisas. E, de fato, Ele era. Quando a gente chegou lá, a gente tinha 4 estudantes, 4 meninas e 1 menino envolvidos. Eles eram os estudantes com quem a gente podia contar. O nosso movimento, ele trabalha muito com o que o estudante pode fazer, para o estudante alcançar o outro estudante. E a gente quer que cada pessoa no campus tenha a oportunidade de conhecer alguém que verdadeiramente segue a Cristo. E a gente viu o desafio de fazer aquele movimento crescer. Então, o que a gente tinha que fazer? Evangelismo, discipulado e muita oração. Um evento que foi um marco espiritual na nossa vida ministerial, lá no nosso movimento, foi o nosso retiro de oração. A gente teve um retiro no começo desse ano, que o próprio retiro foi um passo de fé, porque a gente não tinha recurso para fazer, a gente tinha pouco tempo para planejar, e a gente queria chamar todos os estudantes para irem sem ter que pagar nada. A gente queria custear tudo, só que a gente não tinha recursos para isso. Mas Deus, ele usou esse evento para mostrar para a gente que nós tínhamos muitos parceiros em vários lugares. A gente teve uma igreja lá que nos apoiou muito, que foi a primeira igreja batista de Maceió. Alguns membros aqui de Itacuruçá também. E assim, esse retiro aconteceu de uma maneira que a gente pôde começar o nosso ano já dependendo de Deus para todo o planejamento, para tudo que a gente ia fazer. Depois do nosso retiro, a gente teve as primeiras semanas de aula na universidade. As primeiras semanas são muito importantes para recepcionar os estudantes. Então, o que a gente fez, a gente começou recepcionando cada calouro com um kit. E o kit tinha um mapinha da universidade, tinha os telefones importantes, um textinho falando sobre quem a gente era, o que a gente queria fazer lá. E a gente entrava nas salas cantando uma musiquinha, fazendo uma coisa bem divertida. Acabou que isso foi super legal, porque os estudantes começaram a conhecer o movimento como uma coisa muito divertida e um lugar onde eles podiam se sentir seguros. Então, era muito engraçado, porque depois que isso aconteceu, às vezes eu estava andando na universidade e a gente ouvia alguns comentários assim: nossa, você já ouviu falar do movimento estudantil Alfa e Ômega? E a outra pessoa: já, é um lugar, né, dizem que é super seguro para falar sobre coisas de Deus. E isso acontecia, às vezes, assim, sem a gente perceber, alguém comentando do nosso lado. E a gente passava na UFAL. A UFAL é só uma avenida grande, né? E as pessoas reconheciam a gente, dava muita legitimidade para a gente chegar e compartilhar a nossa fé e desenvolver relacionamentos.
A gente teve alguns outros eventos, como palestras, mas um evento que a gente sempre tem é o quebra-gelo, que é um lugar, que é um momento que a gente usa para quebrar o gelo do estudante mesmo. Ele chega para descontrair, a gente fala alguma coisa de Deus, mas basicamente a gente constrói relacionamentos com os estudantes para que eles possam se sentir à vontade com a gente, compartilhar, e aí sim a gente pode compartilhar a nossa fé. E uma coisa, além de todos esses eventos que a gente não podia deixar faltar, é o evangelismo pessoal. E essa é uma das bases do nosso ministério lá, em qualquer lugar que tenha esse ministério estudantil. E é falar de Jesus, tomar iniciativa para falar de Cristo para as pessoas. E foi muito bom ver os estudantes se envolvendo nisso. A gente criou o hábito de sair toda semana para evangelizar juntos, e os nossos estudantes têm o hábito de sair até agora, assim, a gente acompanha, né, por telefone, e-mail, sempre falando com eles. Até hoje eles continuam saindo para evangelizar. Muitos estudantes que se envolveram, eles agora estão discipulando novas pessoas. E uma coisa importante é que esse ano a gente decidiu que a gente não seria responsável por liderar nenhum evento, mas os estudantes liderariam cada semana de atividades. E a gente ficou meio apreensiva, assim, porque era muita responsabilidade, né, a primeira vez que eles estavam fazendo, mas Deus é muito maravilhoso, porque a gente percebeu que mais do que eventos impecáveis, a gente tinha que desenvolver as pessoas. E ver os estudantes trabalhando, sendo úteis, foi tão maravilhoso para a gente quanto para eles. E isso estimula cada vez mais eles a estarem trabalhando, a falarem de Jesus para as pessoas lá. E eu queria compartilhar essas coisas, eu sei que foi muito rápido, mas agradecer mesmo a igreja por todo o apoio, pelas orações. Muitas vezes a gente está num dia difícil, um dia mais atribulado, mas saber que tem a igreja orando por nós e receber os e-mails, o carinho dos irmãos, é um aconchego de família mesmo. Eu senti que o Espírito Santo está cuidando da gente. E realmente eu vi pessoas orando por, às vezes, um discípulo meu que estava com dificuldade, tinha pessoas da igreja orando por alguém, eu podia compartilhar. E até hoje eu encontro pessoas aqui que falam que estavam orando por mim, e eu quero agradecer por isso. Não deixem de orar por Maceió, pelos estudantes lá que continuam trabalhando, continuam levando o ministério sozinhos, porque agora não tem mais nenhuma equipe missionária lá. E agora eles estão se preparando para um projeto missionário. Mas eu quero muito agradecer aos irmãos. Obrigado, Priscila. Vamos agora, então, meus irmãos, entregar nossos dízimos, as nossas ofertas. Penso que os irmãos estão bem motivados. E a Ronilce deu um testemunho no primeiro culto, e ela agradeceu muito o apoio financeiro da nossa igreja. Ela disse o seguinte: quando eu vou fazer as compras para me alimentar, eu me lembro dos irmãos, porque é graças à fidelidade dos irmãos que isso pode acontecer. Eu, com tranquilidade, sei que todo mês eu vou receber e posso então fazer o meu trabalho sem me preocupar com isso. É um desafio que eu trago então, e ela terminou o seguinte: obrigado a você que tem sido fiel. E um desafio a você que não tem sido, para que seja fiel. Posso dizer aos irmãos que nesta igreja nós temos muitos irmãos fiéis. 55%. Ainda faltam uns 45%. Nós poderíamos fazer muito mais, se mais pessoas, quem sabe você inclusive, pudesse participar fielmente, porque vale a pena ouvir o testemunho da Priscila, o testemunho da Ronilce, ouvir o que nós podemos fazer pelo Geraldo. Vale a pena entregar nossos dízimos e ofertas. Vale a pena participar do ministério da igreja nos seus mais variados campos de atuação. Sejamos fiéis, devolvamos ao Senhor o que a Ele pertence.
Os irmãos Costa podem levar, então, as salvas. Nesse instante, nós queremos reconhecer aquilo que alguns irmãos, algumas irmãs de nossa igreja têm feito. Ou melhor, têm sido. Nós queremos reconhecer os nossos professores, aqueles que têm desenvolvido este ministério nas escolas particulares, públicas ou na igreja, na escola bíblica ou em alguma outra atividade de ensino na igreja. Então, você que é professor, não importa de onde, ou que foi professor, os aposentados são igualmente reconhecidos. Eu peço que fiquem em pé para receber, então, uma homenagem da igreja, neste instante, preparada pela visão ministerial do crescimento e entregue agora aos irmãos. Os que já, porventura, estiveram no primeiro culto, já receberam a sua lembrança, não precisam ficar em pé outra vez. Mas se não receberam, mesmo estando no primeiro culto, então fiquem em pé. Eu já recebi, então não se preocupem comigo. Recebam essa lembrança como a nossa gratidão pelo trabalho de vocês. É só mesmo uma lembrança. Não pretende de modo nenhum lhes fazer qualquer tipo de retribuição. Ao receberem, queiram, por favor, se assentar. Os que não receberam, continuem até o nosso departamento de distribuição ou de logística termine o seu trabalho. Se alguém ficar sem, por ter acabado, saiba que ficaremos devedores, mas pagaremos. Devemos e pagaremos quando pudermos. Todos podem se assentar, depois os irmãos podem à porta receber as suas lembranças, aqueles que não, porventura, a receberam. Vamos então agora continuar com o nosso culto. Eu estou aqui hoje contando então com a regência da irmã Aline, com a direção do culto seminarista Samir, além do grupo da igreja visitante amiga que o pastor Paulo Brito, nosso grande amigo, pastoreia. Vamos prosseguir então. Quero lembrar que nossos adolescentes estão em retiro, em Guapimirim, e o coro masculino está numa viagem musical ao litoral do Espírito Santo, lá naquela terra onde eu também deveria estar, mas o pastor Zé Maurício está acompanhando o coro. Vamos prosseguir então agora com o nosso momento de intercessão. Vamos ler a uma só voz, Salmo 34, 17 a 20, que se encontra no nosso boletim. Juntos, os justos clamam, Senhor, ouve e livra todas as suas tribulações. O Senhor está perto, tem o coração quebrantado, e o salvo do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todos, protege todos os seus ossos, nenhum será quebrado. Amém. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, encontramos ali a passagem quando Jesus apazigua a tempestade. Inspirado nessa passagem foi que o pintor Rembrandt pintou um lindo quadro, aonde ele expressou de uma forma fantástica, qual me chamou a atenção esse quadro. Ali ele colocou os discípulos correndo de um lado para o outro, com o medo em suas faces, e Jesus ali no centro daquele barco. As ondas vinham sobre aquele barco, e cada um tentando salvar
a si mesmo, uns tentando ali a vela, outros tentando tirar a água que tomava conta daquele barco. E ele coloca no céu, em meias nuvens, ali enegrecidas, o pavor naquela situação. E ele traça então, no meio daquele quadro, uma luz que vem dos céus e vai até Jesus Cristo, chamando então a atenção para Jesus Cristo. Em meio ao pavor, em meio ao medo, nas faces dos discípulos, ele chama toda a atenção para quem está ali no centro, na popa do barco, dormindo, Jesus Cristo. E lembrando disso, e meditando sobre isso, eu penso na nossa vida, que muitas vezes parece um mar tranquilo e calmo, ou melhor, o mar da Galileia, que era um grande lago tranquilo e calmo. E de repente, vem uma tempestade, o que ocorria naquele lugar, quando as massas de ar quente chocavam-se com as massas de ar fria, e dava ali grandes tempestades. E a nossa vida é assim, tudo tranquilo, tudo vai bem em casa, tudo vai bem no emprego, tudo vai bem com os filhos, a saúde vai bem. Mas acontece coisas que nós não conseguimos entender, e de repente, vem a doença que assola a família, uma notícia triste com o filho, o desemprego vem sobre esse lar. E nesse momento nós devemos fazer como aquele pintor, Rembrandt, que chamou a atenção para Jesus Cristo, que já estava lá no centro do barco. No momento tranquilo, ele estava lá, e na tempestade, ele continuava lá. Jesus Cristo está conosco, nos momentos calmos, tranquilos da vida. E nas tempestades, ele continua lá, no centro das nossas vidas. Isso nós vamos fazer nesse momento. Vamos fazer como os discípulos fizeram ali. Clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Foram até o Senhor Jesus Cristo e clamaram o seu santo nome. Nós iremos cantar. Depois iremos orar por você. Pelo seu pedido. Pelo seu clamor. Pela sua súplica. Eu queria pedir também que o pastor Léo viesse aqui orar. Após o cântico, o hino 155, nós iremos estar orando. Iremos lembrar também pela irmã Neuza, que está internada, mãe da irmã Ana Regina, e também pelo nosso pastor Oswaldo Rones, que também está internado. Ele sofreu uma queda de sexta para sábado, está no CTI, no leito 2 do Hospital da Terceira Ordem. Se você quiser estar clamando o nome do Senhor, coloque-se de pé, venha aqui na frente, pode se ajoelhar no seu lugar. A segunda estrofe nos fala de lidas e pesares. Algumas aqui mencionadas. Quero colocar outra vez o nome do pastor Oliveira Araújo, que está se preparando para um possível transplante de pulmão em São Paulo, porque ele contraiu uma enfermidade degenerativa do seu pulmão e a sua capacidade cada vez menor. E como último recurso, os médicos decidiram
começar os estudos, prepará-lo para um transplante. Vamos orar por ele. Quero lhe convidar então a ler comigo a segunda estrofe desse hino e cantaremos então a outra. Temos lidas e pesares e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Deus em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Querido Deus e amantíssimo Pai, quão bom é estarmos na Tua presença, quão bom, ó Deus, é termos segurança em Ti, quão bom é sabermos que a Tua mão, ó Deus, poderosa, nos sustenta a cada dia do nosso viver. Ó Deus querido, neste momento quando aqui estamos, reunidos cultuando-Te, suplicamos nesta hora que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os nossos irmãos que estão atravessando problemas de enfermidades. Queremos, ó Deus, também agradecer-te, porque o Senhor tem preservado a vida ao teu servo, nosso irmão, pastor Xavier. E, ó Deus querido, nós também suplicamos pelo teu servo missionário e sustentado por esta igreja que está lá em Manaus. Pedimos, ó Deus, que os cuidados teus sejam de maneira toda especial, estendidos também, ó Deus, aos médicos que dele cuidarão. Ó Deus querido, nós pedimos-te estas bênçãos, firmados nas promessas, porque temos a ti como nosso Deus e nosso Pai, e a Jesus Cristo, o nosso amigo. Por isso, ó Deus, não importa se atravessamos momentos difíceis, podemos confiar e esperar no Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. No amor de Deus, pecados meus na cruz remiu, caminho ao céu Jesus abriu, felicidade é ter Jesus, andar em luz, como ele andou, pro lar no céu eu caminhando vou, e dia após dia em meu viver eu sinto sempre o seu cuidar. Senhor meu Deus, nos caminhos teus
descansado no amor de Deus, que ali nos céus exaltarei eternamente, bem dizê-lo-ei. E dia após dia em meu viver eu sinto sempre o seu cuidado. Senhor meu Deus, nos caminhos teus desejo sempre andar. Senhor meu Deus, nos caminhos teus desejo sempre andar. Eu sempre andar. Desejo sempre andar. Amém. Quando eu leio algumas passagens da Bíblia, nos profetas, nos apóstolos, eu às vezes fico com a impressão de que eles não sabiam o que estavam escrevendo. Porque aquilo que eles escreveram estava completamente em contradição com os padrões de sua época. Não aprenderam com nenhum pensador contemporâneo seu. Era algo tão fora da prática vigente que eu ouso dizer que tal foi a inspiração divina que eles não sabiam o que estavam escrevendo. Penso que este é o caso do apóstolo Paulo quando fala sobre a família. Num tempo em que o homem, ser humano masculino, tinha poder de vida e morte sobre esposas e sobre filhos, ele diz: maridos, amem as suas esposas. Palavra que só poderia ser de Deus. Num tempo em que o infanticídio, isto é, a matança de crianças, era aceitável, ele escreveu o que escreveu em Efésios 6:4, que você vai ler na sua Bíblia. Talvez saiba de cor. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, eduquem-nos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A nós, eu começo hoje então uma microsérie sobre os deveres dos pais, na série que deve avançar pelo ano que vem, sobre princípios para a vida familiar. Só tranquilo esse ideal. O ideal de os pais não irritarem os seus filhos. Mas ao tempo do Novo Testamento, ao tempo do apóstolo Paulo, isso não era algo tranquilo. Ao contrário, era algo completamente novo. Eu vou apresentar uma pesquisa sobre o modo como os filhos vêm sendo criados na história da humanidade. Um autor, um psicólogo, Lloyd de Mose, disse que a atenção
o modo de se relacionar ou de criar filhos ao longo da história tem passado por alguns estágios. E o primeiro estágio era o da universalização do infanticídio. Não que fosse a única prática, mas um pai eliminar o seu filho era algo aceitável. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no Império Romano, nessa tradição greco-romana de tantos filósofos até hoje reverenciados, o infanticídio era aceitável. E era comum, inclusive, que um pai repudiasse o seu filho sem dar motivo algum. Quando a mãe o tinha, colocava o bebê no chão, o pai vinha, olhava, se pegasse no colo, era filho. Se não pegasse no colo, era colocado na roda, em praça pública, para ser adotado, como escravo. Essa era a prática dos sábios romanos. E Paulo vem e diz, olhem, pais, não irritem os seus filhos. Ou seja, não tratem os seus filhos assim. Escrevendo algum tempo depois, um autor desconhecido dirigiu uma epístola a um homem chamado Diogneto. E nessa epístola, ele escreveu literalmente o seguinte, para que entendamos bem como é que os pais tratavam as crianças. Os cristãos, diz então esse autor, casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os seus recém-nascidos. Só mais tarde na história da cultura humana é que a criança passou a ser vista como uma pessoa distinta dos seus pais, como alguém livre. No entanto, só no século XX, a criança passou a ser considerada como tendo objetivos próprios, como tendo habilidades próprias, como tendo as suas necessidades próprias, como tendo invioláveis a sua integridade física e moral, porque nessa época em que o apóstolo Paulo escreveu, o molestamento sexual de crianças por seus pais também era aceitável. Por isso que eu afirmo que afirmei com relação a Paulo não saber o que estava escrevendo, no sentido de que não era produto de uma pesquisa aquilo. Era da direta inspiração de Deus. Enquanto eu estudava este assunto no Império Romano, eu me encontrei com uma menininha aqui de nossa igreja, que eu apresentei um dia aqui. Mas as crianças, elas crescem, não sei porquê. E ela estava, sua mãe está aqui agora presente, num carrinho com o seu pai. Segurava na sua mão direita um DVD ou um CD, não pude precisar, cuja capa estava na mão do pai. Mas estava chorosa, mesmo com o DVD na mão. Eu disse, por que ela está assim, chorando? Porque ela gosta muito de pão. E o pai tinha acabado de sair da padaria com um embrulho de pão. Então, enquanto ele me explicava a característica da sua filha, ele arrancou o naco de pão, deu a ela e seguimos os nossos caminhos. Que diferença! Graças ao cristianismo, que fez campanhas ao longo do império
para que as crianças não fossem entregues às rodas. Porque Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. Hoje, para nós, um ideal, como eu disse, suave, tranquilo. Mas quando Jesus falou isso, e quando Paulo escreveu isso, era completamente novo na experiência humana até aquele momento. Ainda enquanto estudava este assunto, eu me deparei com duas pesquisas, uma do ano passado, que foi publicada esta semana, e outra publicada na semana passada, dia 7 de outubro. Uma pesquisa procurava levantar como os pais viam a brincadeira dos seus filhos e com os seus filhos. Qual era o papel que os pais atribuem ao brinquedo, ao jogo, ao brincar? Vamos pensar no contexto do apóstolo Paulo. Que coisa inimaginável. Ainda havendo muito a se caminhar nesta área, ficou evidente que os pais reconhecem a importância da brincadeira para a alegria, para a diversão das crianças, embora nem todos entendam, conforme responderam, que a brincadeira não é só um espaço de lazer, mas a brincadeira constitui jogar, brincar, a experiência lúdica constitui a própria formação da criança. Nós pais, às vezes, damos mais valor a atividades na escola, mas a escola forma tanto uma criança como uma brincadeira. Então eu li na pesquisa também que boa parte dos pais, infelizmente, não brincam com os seus filhos. A preferência de lazer dos seus pais, de atividade dos seus pais, é ver televisão, ouvir música, e só em quarto lugar está passear com os seus filhos. Eu agora vou então ao ponto da questão. Não importa, você que é pai, você que ainda será, a idade do seu filho. Brincar faz parte da sua experiência. Eu vou cometer agora aqui uma indiscrição. Samir, nosso seminarista, você tem quantos anos, Samir? 26. 26 anos. Sabe o que ele me disse antes de começar o culto? Posso contar? Se não pudesse, eu contar do mesmo jeito. Que quarta-feira, o pai dele vai levá-lo ao Maracanã. Ele esperou a vida inteira por esse momento. Sabe por quê, meus irmãos? Ele pode ir sozinho. Já foi até comigo uma vez. Mas ir com o pai é sonho. É um desejo que nós pais devemos realizar. Não importa a idade do seu filho. Brinque com ele. Sabe por quê? Para ele, você é sempre o pai dele. Passeie com seu filho. Não importa a idade. E não importa que ele não esteja vendo. Algumas pessoas às vezes perguntam, vale a pena eu passear, por exemplo, para um país distante com meu filho pequenininho? Ele não vai lembrar nada disso. Não vai lembrar, mas vai fazer parte da sua vida e da sua formação. Eu já fui à praia várias vezes, mas eu me lembro daquelas que meu pai foi comigo. Eu já fui ao Maracanã várias vezes, não tantas quanto eu deveria, é claro, por falta de tempo. Mas eu me lembro de um jogo Brasil e Paraguai. Não, Brasil e Chile. Garrincha jogando. Ali no meu tempo, na geral, né? Aquele tempo era pior do que hoje. Ali, cara a cara com o Garrincha. Dava para ver a perna torta dele. Eu nunca me esqueci até das frases do meu pai. Pai, esse time do Chile aí, hein? De onde não se espera que vem. Até hoje. Decorridos... Deixa para lá.
Então, meus irmãos, é importante o desenvolvimento dessa nossa capacidade com os nossos filhos. E futuros pais, você é fabril, você tem que sustentar a casa. Mas o seu filho é lúdico. Ele quer brincar. Quantas vezes um pai critica um filho que não quer ganhar uma roupa, mas um brinquedo? Porque roupa não é presente. Roupa é obrigação sua. Agora, o brinquedo, a bola, a boneca, o videogame, ou que objeto for, esse é brinquedo. E criança, ela não só gosta de brincar, ela se torna gente na brincadeira. Uma segunda pesquisa notável, muito relevante, foi publicada no domingo, dia 7 de outubro, na Folha de São Paulo, sob o título Família Brasileira, Retrato Falado. 72 páginas que indicam o que é que a família brasileira pensa e pratica sobre a família, feita com 2.093 brasileiros em 211 municípios. O menor deles com apenas 5.000 habitantes. Eu vou destacar aqui algumas informações que nos interessam em relação a crianças neste momento. Primeira informação. As famílias brasileiras, em média, têm 2,7 filhos. Meio complicado, né? Ou você tem 2 ou tem 3, né? Mas a estatística é isso mesmo. Então, menos de 3 filhos, em média, têm as famílias brasileiras. E você, que é mais antigo, do tempo do Moacir, pode se lembrar, então, dos padrões naquela época, né? Minha avó teve 11 ou 12 por aí, vivos, fora os outros. A família está mudando. Perguntaram aos pais quem é que bate nos seus filhos. 40% dos pais homens admitiram que já bateram nos seus filhos. Está dentro ou está fora? 71% das mães informaram que já bateram nos seus filhos. Está dentro ou está fora, você, mãe? Outra informação, a terceira. 14% dos casais não têm filhos, ou por opção, ou por alguma outra circunstância. 1/3 dos jovens convivem com pais separados. 1/3 dos jovens, os seus pais não estão mais juntos. Também perguntou o questionário o que os brasileiros acham de uma mulher deixar de trabalhar para cuidar do seu filho. 59% não concordam que a mãe deixe de trabalhar para cuidar dos seus filhos. São algumas informações com relação à vida familiar no tocante aos filhos. O que mostra, sobretudo, para nós é o seguinte: as práticas mudam, mas o ideal permanece. Quem dá o ideal não é uma pesquisa. A pesquisa só desvela a prática. Mas o que informa e inspira a prática há que ser, na nossa percepção como crentes, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: não irritem os seus filhos, antes criam-nos na instrução e no conselho ou temor ou caminho do Senhor. Então, eu preciso, por razões óbvias, terminar. Mas gostaria de perguntar a você, você que pretende ter filhos um dia,
vai ditar os seus padrões. Você fará o que todo mundo faz? Ou você fará o que a Bíblia instrui? Eu pergunto aos pais aqui, você tem sucumbido às práticas mensuradas pelos institutos de pesquisa, ou você tem se orientado pela palavra de Deus? É um desafio. É um desafio, às vezes, nadar contra a corrente. É quase que impossível sobreviver à avalanche dos comportamentos que nós sabemos errados, porque estão de acordo com padrões que não são padrões informados pela palavra de Deus. Por isso, eu lembro que esses padrões não são do apóstolo Paulo. Esses padrões são de Deus para nós. E sempre que nós buscamos vivenciá-los, nós seremos abençoados. Se você não tem sido um pai, não tem sido uma mãe, que em todos os seus gestos buscam viver esses padrões, sobretudo no seu relacionamento com os seus filhos. Eu vou continuar. Os irmãos poderão acompanhar no boletim a previsão do próximo sermão matinal sobre este assunto. Mas quero trazer e retrazer à sua memória e ao seu coração a renovação desse compromisso de fazer tão somente aquilo que a Bíblia nos recomenda. Vamos ficar em pé então e vamos cantar esta oração.
Estou sem som? Estava sem som. E ela me falou do lado esquerdo, não escutei nada. Só vi que ela chegou perto de mim, mas não falou nada, também não escutei. Então, vou resumir então que todos os CDs que forem hoje adquiridos, o valor de R$10 unitariamente, serão totalmente entregues para a obra missionária. E à noite, então, vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos refletir sobre esse tema, porque a igreja batiza, porque a igreja distribui a ceia. Eu sei que hoje há uma concorrência desleal à noite, mas eu espero ver os irmãos aqui. Vamos então ouvir. Amém. Está me ouvindo bem? Sinto desejo de abrir os meus lábios em teu louvor, em teu louvor. Ergo as mãos, pois palavras me faltam em teu louvor, em teu louvor, em teu louvor. Eu expando meu peito e canto teu feito na cruz. Ali meu pecado por ti carregado é prova de amor, ó Jesus. Em gratidão meus joelhos se dobram em teu louvor, em teu louvor. Tudo em mim seja a ti consagrado em teu louvor, em teu louvor, em teu louvor. Eu expando meu peito e canto teu feito na cruz. Ali meu pecado por ti carregado é prova de amor, ó Jesus. Em teu louvor expando, em teu louvor eu expando meu peito e canto os teus feitos na cruz. Ali meu pecado por ti carregado é prova de amor, ó Jesus. É prova de amor, ó Jesus. É prova do teu grande amor, ó meu Jesus. Em teu louvor. Amém. E que agora então sobre a igreja, aqui presente e espalhada pela face da terra, repousem como garantias de alegria, felicidade, vida, confiança e esperança, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.